Fala pessoal, bom dia. Seguimos aqui com o nosso clube do livro aqui. Continuamos na introdução do livro, né? Pai Rico, Pai Pobre. E vamos seguir aqui com a leitura, tá bom? Atualmente, fico pensando o que acontecerá quando houver bilhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Previdência Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá sem se ensinar sobre dinheiro? Continuar sendo tarefa... Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo uma tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Como tive 2 pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles. E ao fazê-lo, percebi que o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: "Não posso comprar isso." O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia que eu falasse: "O que posso fazer para comprar isso?" Aqui a gente já percebe um pouco também da diferença da visão de mundo, né? O pai pobre, ele pensava só no sentido de não poder, de não conseguir comprar isso ou aquilo. O pai rico, a cabeça dele já era um pouco diferente. Ele pensava: se eu quero comprar isso, o que eu preciso fazer para comprar isso? Entendeu? Quais são as ações, o que eu preciso mudar, transformar ou realmente fazer na minha vida financeira para que eu possa comprar aquilo que eu desejo. E ele continua: em um caso, temos uma afirmação, no outro uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro o obriga a refletir. Um travava o pensamento, travava a cabeça: não posso comprar isso, acabou. Não tenho mais nenhuma saída, nenhuma outra solução. O outro não. O outro fazia perguntas, deixava sua mente aberta para que você possa pensar em soluções de conseguir comprar aquilo que você deseja, entendeu? Então não é só falar não é só manter uma rotina bem firme de controle de gastos, não. É você ter tranquilidade para refletir, para fazer perguntas, para que você consiga encontrar novos cenários para a organização das suas finanças. Ele continua: meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente "não posso comprar isso", seu cérebro para de se esforçar. Ao perguntar "o que posso fazer para comprar isso", você mantém seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Ele incentivava enfaticamente que eu treinasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro eu ganho. Ele acredita que repetir mecanicamente "não posso comprar isso" era um sinal de preguiça mental. Então o pai rico, ele incentivava que a pessoa pensar, né? Não travava a pessoa ali e com certos tipos de pensamentos, e ele incentivava a realmente refletir. E segundo ele aqui, quanto mais ele refletia, quanto mais aberto para pensar ele estava, mais o resultado financeiro viria. Quanto mais ele treinava, quanto mais ele buscava ser mais inteligente, mais a administração financeira dele tinha resultado.
E isso é muito interessante porque realmente algumas vezes a gente trava, dependendo da forma que a gente coloca uma questão, a gente trava e acaba não vendo saída para aquela situação. Mas quando nós nos pegamos a refletir, a encontrar novos caminhos, nós começamos a perceber que aquela situação ela é uma situação específica, mas não é aquilo ali que vai definir todo o restante da nossa vida, né? Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha um hábito de pôr seu cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitá-lo. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos meus pais ficava financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto outra senta no sofá e assiste à televisão. O exercício físico adequado aumenta sua chance de ter uma boa saúde e o mental amplia sua chance de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Interessante, porque ele compara com o exercício físico, né, na academia. Então, se nós vamos a fazer qualquer tipo de exercício, é natural que o nosso corpo vai ficar mais ativo, mais forte, melhor de saúde, né? O nosso corpo ficará. Porém, se a gente fica só no sofá assistindo Netflix, assistindo isso, assistindo aquilo, não que seja errado fazer, mas se a gente não tem um equilíbrio, uma virtude, a temperança de deixar a preguiça um pouco de lado, as coisas não vão acontecer. E aí, naturalmente, isso acontece quando você força, no sentido positivo, e exercita o seu cérebro, exercita a sua inteligência, podemos dizer melhor assim, né? Então, quanto mais você exercita a sua inteligência, quanto mais você busca forçar, fazer exercícios para que a sua inteligência cresça e desenvolva, melhor você vai ser, mais bem preparado o seu cérebro vai estar para as situações do dia a dia, para a rotina do dia a dia. E naturalmente o resultado financeiro, quando a inteligência for aplicada para para esse lado da vida, podemos dizer, para essa área da vida, podemos dizer assim, o resultado financeiro vai vir. Então, é basicamente uma escolha. Ou você escolhe o caminho da preguiça, o caminho que vai deixar você acomodado, ou você escolhe o caminho do exercício, o caminho da constância, o caminho da disciplina, o caminho do crescimento da sua inteligência, o caminho do conhecimento, das estratégias, das ações que você precisa fazer para colocar ordem na organização das suas finanças, para colocar ordem nas finanças da sua casa. E aqui na página 12 ele continua: meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia: os impostos punem o que produzem e recompensam os que não fazem. Um dos meus pais recomendava: estude arduamente para trabalhar em uma boa empresa. O outro falava: dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Então é muito engraçado como a visão de mundo é conflitante. Totalmente conflitante. Enquanto um tem uma cabeça mais
tranquila, uma cabeça mais focada no estudo, mas no estudo apenas teórico, para que a pessoa consiga apenas ter um bom emprego, ser um funcionário, ser um colaborador. A outra cabeça, a outra mente, que é a do pai rico, é uma cabeça empreendedora. É uma cabeça de pensar assim, o estudo tem que ter um fim. Pode ser vários fins, né? Aqui especificamente nós estamos falando de um fim mais técnico, mais aplicados às finanças. Mas tem que ter um porquê, um pra quê, tem que ter algo prático ali e não apenas para você ser um bom empregado, que não tem nada errado, isso é muito bom e você pode ganhar muito dinheiro assim, mas para que você consiga ter uma visão, uma cabeça empreendedora e montar, quem sabe, a sua empresa e até comprar também uma boa empresa. E aí ele continua: um dos meus pais dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Isso aqui é sensacional. Acho que hoje em dia as pessoas não entendem muito isso, né? Muitos não querem mais ter família. Muitos jovens, se você para num grupo de jovens qualquer e pergunta, levanta a mão aqui, quem quer casar, quem quer ter uma família e quem quer ter muitos filhos. Eu já fiz isso e nenhum, quase nenhum ali levantou a mão. Um ou outro ali que levantou a mão. Por quê? Porque não entendem mais a importância da família. Não entendem mais o poder transformador que uma família tem. Não entendem mais a força que uma família, que um filho que construiu uma família vai dar para você crescer profissionalmente, para você construir algo profissionalmente. E fica com aquela cabeça, filho é custo, filho é gasto, não vou ter filho por causa disso, eu não vou ter filho por causa daquilo. E aí o pai rico aqui acaba quebrando um pouco podemos dizer assim, essa ideologia com essa pequena frase. O pai pobre falava, né? Não sou rico porque tenho filhos. Ou seja, ele colocava a culpa do desastre financeiro dele nos seus filhos. Não nele em si, que não tomou as decisões corretas, que não buscou ter uma veia, uma mente empreendedora para crescer, que seja na sua profissão. E o outro, que era o pai rico, dizia, tenho que ser rico por causa de vocês. Ou seja, os filhos eram um motivador para que o crescimento financeiro dele acontecesse. Porque, convenhamos, qual graça tem você crescer financeiramente, você se desenvolver financeiramente, conquistar os seus objetivos, se você não tem ninguém para compartilhar? Tem um filme chamado American Underdog, algo nesse sentido, que ele fala muito disso. Então o cara sempre quis ser jogador de futebol americano, lutou, batalhou bastante para conseguir e conseguiu. Quando teve a sua primeira conquista, tinha brigado com a família e aquilo não teve o sabor que deveria ter se ele estivesse ali com a família e com os filhos. Em seguida ele se arruma lá com a sua esposa, tem um outro grande campeonato, ganha, e aí tudo muda porque ele conseguiu chegar naquele objetivo e teve com quem compartilhar. Porque senão você vive apenas uma vida vazia, sem sentido. Então,
Para mim, ganhar dinheiro, ter dinheiro, é para fazer algo maior. É para você se dedicar na construção de uma família, na construção de algo bom, porque dinheiro para isso que serve, né? Dinheiro é um papel, apenas um papel. Aqui nesse Instagram ele não é o rei, não é o senhor das nossas vidas, tá? Então nós temos que nos dedicar, nós temos que crescer, nós temos que buscar nos desenvolver pela nossa família, pelos nossos filhos. Não tem motivador melhor e maior para que a gente busque se desenvolver. Ele continua: um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto nas suas refeições. Um recomendava, com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro, aprenda a administrar o risco. Ou seja, um era, podemos dizer assim, um pouco mais conservador na questão de risco. E o outro já, você precisa ter um grau necessário de risco para que você tenha que crescer, porque é a máxima das finanças, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, nós precisamos aprender a viver no risco, administrar esse, como ele coloca aqui, esse certo grau de risco para poder maximizar os nossos resultados. Um afirmava: nossa casa é nosso maior investimento e patrimônio. O outro: a minha casa é uma dívida. E se sua casa for seu maior investimento, você terá problema. Esse aqui é um calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas, né? Porque é uma briga eterna. Compra casa, não compra, pega o dinheiro, aluga, e não vou entrar nessa confusão agora. Mas demonstra mais uma vez aqui a mudança, né, de pensamento e de paradigma. Para não ficar muito grande, vou parar por aqui, tá? Muitos ensinamentos, assim, só na introdução do livro a gente já consegue tirar muita reflexão. E a ideia aqui, gente, é que seja algo bem tranquilo mesmo, tá? Eu não quero ler corrido, não sei quando vai terminar, mas a gente vai lendo devagar, refletindo, saindo da correria do mundo, né? Refletindo, meditando, para que esses conhecimentos, essas lições que ele está passando aqui, para que realmente possa entrar na nossa inteligência, convidar a nossa vontade a agir conforme aquilo que ele está ensinando, e para que isso realmente se torne nosso. Esse conhecimento, nós precisamos tomar posse dele. Não adianta eu apenas ler, falar, pô, é legal, não. Isso precisa passar por um processo de reflexão, e após passar por um processo de reflexão, nós precisamos tomar posse disso. E isso precisa entrar dentro de nós e a partir dali nós agirmos a partir desse conhecimento. É desse jeito que eu quero que a gente siga aqui, tá? Então, a ideia é a gente sair mesmo da correria do mundo. Muito obrigado e um ótimo dia.